Fala galera, beleza? E vamos de mais uma videoaula para vocês. Hoje falaremos sobre Primeira Guerra Mundial, beleza? A Primeira Guerra Mundial, ela que acontece entre 1914 e 1918, e nessa videoaula aqui eu trago para vocês algumas características principais da guerra, como que ela aconteceu, quais os países que estavam participando efetivamente da guerra, quais eram as ideologias, enfim. Vamos trabalhar de forma bem sucinta aí o que foi a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ela acontece em decorrência do imperialismo e neocolonialismo, né, que é resultado direto da Segunda Revolução Industrial, né? O imperialismo e o neocolonialismo, eles vêm a partir da Segunda Revolução Industrial, naquela tentativa de aumentar o domínio territorial e comercial, e há essa necessidade de aumentar aqui o seu domínio territorial e comercial vai gerar uma disputa econômica feita pelos países que participam efetivamente da guerra. Num primeiro momento, o imperialismo e o neocolonialismo, a gente sabe que alguns países já desenvolvidos da Europa conseguiram mais privilégios do que outros. É por conta desses privilégios a mais aí que vai surgir, por causa da disputa, a guerra de fato, né? E a guerra, ela se faz por meio de tratados de alianças. Por que tratado de aliança? O país sozinho ele não faz uma guerra. Eu vou ameaçar o outro país e é guerra, pronto. Ele vai criar um conflito, vai criar um combate, mas não é uma guerra. A guerra ela é considerada guerra porque vários países estão participando efetivamente dela, e todos os países que estão participando, direta ou indiretamente, afetam a economia global. É o que acontece na Primeira Guerra Mundial. Então eles fazem tratados de alianças. Esses tratados vão gerar duas tríplices. Tríplice, né, óbvio, vem de três. Então cada aliança dessa aqui tinha três países principais. Na tríplice aliança e Tríplice Entente. Coloquei aqui embaixo para vocês, ó, Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria, Hungria, né, ou só Áustria, e Itália. Coloquei entre parênteses aqui o Japão, porque o Japão ele tem participação não direta, ele tem participação com a parte logística da Tríplice Aliança, né, fornecimento de armas, enfim, tudo que era necessário. Bem como a Tríplice Entente tem aqui, né, Inglaterra, França e Rússia. E aí também, entre parênteses ali, Estados Unidos da América, que faz a mesma função do Japão aqui, tá? Os Estados Unidos e Japão indiretamente participam tanto da aliança quanto da entente, porque eles vão fornecer aquilo que é necessário, material bélico, armas, né? Arma, roupa, comida. Não se faz guerra sem arma, sem roupa, sem comida e principalmente sem soldado. Claro que nada dessas coisas elas são feitas sem isso aqui, ó. Dólares, dinheiro. Para você fazer uma guerra, você precisa ter dinheiro ou estar aliados a países que vão te fornecer aquilo que você precisa e depois, lógico, pagar essa dívida. E aí a gente vai ver no finalzinho aqui, nas consequências da guerra, quem se beneficiou com essa participação aí, né? Já dei uma dica aqui para vocês, ó. Bom, vamos aos fatos. A guerra, ela acontece em vários momentos, né? A Primeira Guerra Mundial ela acontece em vários momentos, que são eles: guerra de movimentação. Ih, travou aqui o modo, hein? Guerra de movimentação, guerra de trincheiras, a entrada dos Estados Unidos, e aí nós vamos debater um pouco a entrada dos Estados Unidos, e a saída da Rússia, né? Mas entrou Estados Unidos, saiu Rússia, o que aconteceu para que isso, né, tivesse ocorrido? Nós vamos ver isso. Depois disso aqui a gente tem o armistício, ou acordo de paz, né? E depois de terminada a guerra, o Tratado de Versalhes, que vai nos dar todas as consequências da guerra. Beleza? Então vamos explicando passo a passo, daí a gente consegue entender e mata esse vídeo com as consequências. A Primeira Guerra Mundial ela durou só 4 anos, né? Mas só 4 anos foi suficiente para devastar quase toda a Europa. Então vamos vendo aos poucos aqui.
A guerra de movimentação, aí eu costumo brincar, né, com os meus alunos aí, foi aquela guerra da Valesca Popozuda, né? Tiro, porrada e bomba. Foi literalmente isso. Foi uma tentativa exagerada de ambas as tríplices de conquistar territórios. Então não houve um planejamento prévio, não houve uma estruturação militar para de fato conseguir garantir alguma coisa. Foram 2 anos de movimentação mesmo, de guerra e gastando munição, gastando bombas, pessoas morrendo, só que na prática não estava tendo resultado nenhum, porque os 2 países tinham a mesma estratégia e nenhum dos 2 países pensou no básico, que era garantir territórios, né? A ideia é o quê? Garantir territórios. Então não é simplesmente sair matando, você tem que avançar, até porque eles têm interesse no quê? Disputa econômica, territorial e comercial. Então não dá para ficar nessa de vamos guerrear simplesmente pela guerra, certo? Acabada a guerra de movimentação, a gente entra aqui com a guerra de trincheiras. E aí trincheiras, né, eu explico também para meus alunos em sala de aula, são aqueles buracos cavados no chão, aqueles semitúneis, né? Não é túnel porque ele não é coberto, mas são aqueles caminhos feitos no chão para que os soldados pudessem se deslocar sem ser visto, servindo além de proteção, serve também como um ponto de apoio para você ter a vantagem de enxergar o seu inimigo e ele não te enxergar. Aos garotos aí que gostam de videogame, né? Medalha de honra mostra bem essa progressão dos exércitos aí por meio das trincheiras. Então é esse período aqui que vai fazer a Europa de fato progredir. Tanto Tríplice Aliança quanto Tríplice Entente conseguem de fato expandir território, dominar territórios durante a guerra, certo? É nesse período também que vai surgir esse ponto aqui, ó, a entrada dos Estados Unidos. Por quê? Lembra que eu comentei que na guerra de movimentação a gente não tinha muita estratégia e tudo mais. E aí eles perceberam a necessidade de se reorganizar e tudo. E aí criou-se a guerra de trincheiras, né? A guerra de trincheiras é o que? A estratégia. É o que fazer para conseguir dominar territórios. Eu preciso ganhar território. Então eu tenho que, além de ganhar, dominar, né? Nesse meio tempo, a Alemanha tem uma sacada que é o que? Se a Inglaterra é um país forte e está cada vez mais forte durante a guerra, porque ela tem o seu principal aliado ali, Estados Unidos, fornecendo armas, o que eu posso fazer para diminuir a força dos ingleses? Bom, pegar submarinos daqui, né, apoiados pela tecnologia japonesa, alemã e tudo mais, submarinos e pegar o meu submarino e atacar diretamente o que? Os navios americanos que levavam as armas para a Inglaterra. Resumindo, a Alemanha ataca diretamente os Estados Unidos. Os navios americanos, e aí a gente tem também uma curiosidade, né? Navio brasileiro também foi atacado na Primeira Guerra Mundial, que também fornecia material para a Entente, tá? A Alemanha, ela afunda os navios americanos, e aí quando os Estados Unidos têm esse prejuízo de ter navios afundados, suas armas perdidas no oceano, aí o próprio Estados Unidos da América vai declarar guerra à Alemanha, né? E aí é quando ele entra de fato com um efetivo militar. Lembra que eu comentei ali em cima que a gente tem as alianças porque elas precisam de arma, precisam de alimento, precisam de roupa e principalmente de soldado. Se a Inglaterra já estava mais forte porque tinha o apoio dos americanos, agora com a entrada dos americanos a Inglaterra vai ser cada vez mais forte. Só que tem um pequeno porém aí. Aproveitando essa deixa aí dos Estados Unidos entrar por uma questão comercial, política, filosófica, ideológica e tudo mais que a gente vai ver na Revolução Russa, a Rússia então aproveita a oportunidade e pula fora desse barco, deixando então a Tríplice Entente, ao invés de 4 países, porque os Estados Unidos entrou direto, apenas 3, porque ela saiu, certo? E aí com a saída da Rússia então fica a Entente caracterizada por Inglaterra, França e Estados Unidos.
só que muito fortes. A Alemanha, quando ela cria essa estratégia de atacar os navios americanos, ela gasta muito com isso, com a tecnologia dos submarinos e tudo mais, e aí ela se vê, num determinado momento, encurralada. E o que é mais fácil? Se você não consegue mais lutar, se você não tem capacidade para se manter numa guerra, ou você vai de cara e coragem e tenta conquistar territórios a qualquer custo, mas aí a gente já vê que ali na guerra de movimentação isso não deu resultado, ou então você vai declarar a paz, vai pedir a paz. E é isso que a Alemanha faz. Com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha assina um acordo de paz, o armistício. Esse acordo de paz vai pôr fim à guerra. De fato, a guerra agora não existe mais, porque não tem mais um grupo lutando contra o outro, né? Então, é caracterizado o fim da Primeira Guerra Mundial com a assinatura do armistício, do acordo de paz feito pelos alemães. 2 anos depois, em 1920, é convocado na cidade de Versalhes, na França, todos os países que participaram da guerra, uma junta jurídica para analisar tudo, e esse Tratado de Versalhes então vai declarar que a Alemanha foi culpada pela guerra, porque foi ela quem começou. Por conta disso, ela vai ter que indenizar pequenos países, devolver territórios conquistados e o pior de tudo é se desmilitarizar, ou seja, diminuir o seu exército. A Alemanha podia ter apenas 10 mil soldados armados para proteger seu próprio país. A gente sabe que isso é impossível, né? Mas é assim que acontece, e as consequências de tudo isso é o que? A Europa ficou destruída, com a destruição veio a miséria e a fome. Quem ganhou com tudo isso? Estados Unidos da América. Ele se torna a nova potência americana do mundo, aliás, né? Por que ele se torna a principal potência? Porque desde o início da guerra eles forneciam armas. Vamos voltar isso aqui que ficou ruim. Eles forneciam armas para o Filipe Intendente, né? Vendiam tudo, forneciam. E se não fosse a entrada dos Estados Unidos, isso aqui não aconteceria. Então, a Inglaterra, pela dívida que tem com os Estados Unidos, pelo fornecimento de armas, munição e tudo mais, e ela não tendo dinheiro, porque eles estão na miséria, porque gasta-se muito para fazer guerra, ela tem que passar o controle econômico mundial, e é assim que os Estados Unidos torna-se a potência que é até hoje. Por conta disso também, só um país potência, o mundo agora focado no dólar, não mais no euro, aumenta as desigualdades e surge a necessidade de uma reconstrução europeia, né? Lembra que eu comentei para vocês aqui que quando os Estados Unidos entrou, a Rússia saiu? Por que a Rússia saiu? Porque a Rússia vai tentar, por uma questão de política interna também, promover uma revolução russa, que é tema da próxima videoaula nossa, tá? Revolução Russa, que tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial, tudo a ver com os ideais do imperialismo, do neocolonialismo, essa questão da disputa, das alianças, dos países que atacaram, dos que defenderam, enfim. Pessoal, Primeira Guerra Mundial é bem básico, é isso mesmo, tá? Acontece em alguns momentos, né? Guerra de movimentação, guerra de trincheira, entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia. A gente vê aí que a Alemanha se vê encurralada, assina o armistício e com esse armistício vem depois o Tratado de Versalhes e o mundo passa a ser dominado economicamente pelos Estados Unidos. Grande abraço para vocês, valeu, até uma próxima e fui. Assinem o canal, favoritem, compartilhem. Grande abraço.